Fala galera, tudo bem? Bom, professor Matheus Filho de volta para trabalhar com vocês do nono ano, a continuação do capítulo 3, que trata sobre a Era Vargas, né? Como eu já disse, um assunto de muita importância para os estudos de todos vocês, beleza? Para a gente começar essa videoaula, pessoal, é importante que a gente faça uma recapitulação, uma pequena revisão de alguns fatos que já foram abordados aqui. Por exemplo, nós temos que relembrar que o Vargas ele não consegue ascender ao poder inicialmente através da via eleitoral. Por quê, professor? Porque a eleição de 29 é vencida pelo candidato paulista Júlio Prestes. Aí você pode questionar, professor, mas foi vencida de que maneira? Porque eu lembro que o senhor falou que as eleições geralmente eram fraudadas. Pois é, apesar dessa questão das fraudes, que obviamente eram realizadas pelos dois lados, quem venceu foi o candidato que tinha a máquina pública ao seu favor. No caso, o Júlio Prestes. Além da máquina pública, a própria força econômica e política de São Paulo, que era a oligarquia mais rica e poderosa que existia no país. Beleza? Basicamente, com essa derrota nas urnas, o Vargas começa a organizar, dentro da oposição à oligarquia paulista, um movimento, pessoal, que vai acabar tomando o poder à força. Ou seja, o Vargas chega ao poder, presidência, através de um golpe de Estado, né, que nós chamamos ou de Revolução de 1930, ou, mais precisamente até falando, golpe de 1930. Chegando ao poder, o Vargas vai dar início ao período que nós chamamos de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. A grande característica, pessoal, é que nesse momento o Vargas dá início ao grande processo de centralização, ao crescimento do Estado brasileiro baseado no seu poder, na sua figura, na sua centralização política. Tudo bem? Para isso, ele precisava controlar as oligarquias estaduais, que sabemos nós tinham muito poder. Mas como se deu esse controle? É só vocês lembrarem do que eu já abordei também, falando sobre a política dos interventores federais. O Vargas, para impedir esse poder das oligarquias locais, ele indicava, né, ele nomeava os interventores, que seriam pessoas da sua confiança que ocupariam o cargo de governadores desses estados. Obviamente para impedir que houvesse uma reação contra o governo Vargas. Tudo bem? Vamos lá. Essa situação ela começa a descambar para um conflito maior com São Paulo, quando Vargas indica um interventor não paulista, né, e além do mais militar, né, um tenente, lembrando aí do tenentismo também importante nesse contexto aí a partir da década de 20. Então o tenente João Alberto, ele vai ser indicado e nomeado pelo Vargas, né, mas os paulistas vão começar a questionar essa situação. Forma-se a Frente Única Paulista para poder ter peso nesse questionamento e eles passam a exigir do Vargas uma nova Constituição, né, e também a nomeação de um interventor civil e paulista, diferente do que o Vargas tinha feito anteriormente. Sabendo da importância da oligarquia paulista, o Vargas ele cede. Ele vai nomear um paulista e civil chamado Pedro Toledo para o cargo de interventor, mas mesmo assim, pessoal, os paulistas viram aí a possibilidade de avançar nessa oposição a Vargas e é isso que eles continuam fazendo. Daí acontecem algumas situações interessantes, né? Como é o caso do alavancamento dessa crise. Nós temos aí 4 jovens estudantes que acabaram sendo mortos quando eles faziam um protesto e atacavam um jornal pró-Vargas, né, que fazia editoriais que defendiam o governo Vargas. O nome desses jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, deram origem aí ao MMDC, um movimento que questionava também esse governo Vargas, né? Basicamente, essa situação toda vai descambar no que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932. O próprio nome já diz pra gente do que se trata, né? Os paulistas eles ansiavam, né, por uma nova Constituição que pudesse retirá-los daquela situação do governo provisório. Essa Constituição, obviamente, não veio nesse momento e, por isso, eles vão pegar em armas para enfrentar o governo de Getúlio Vargas, né, o governo federal. Basicamente, óbvio, pela questão da força que o governo federal tinha, eles vão ser derrotados, mas mesmo assim, eles vão ter algumas vantagens, né, vão ter algumas vitórias por conta dessa situação que tinha sido vivida naquele momento. Por exemplo, mesmo derrotados militarmente, eles conseguem, pessoal,
fazer com que o Vargas convoque, né, em 1934, uma Assembleia Constituinte. Né? Ele consegue fazer com que a Constituição, que era um desejo dos paulistas, fosse colocada em prática no ano de 1934. Beleza? Já abordamos isso, mas também é importante relembrar. A Constituição de 34 ela trouxe diversas situações interessantes, né? Vários avanços. Apesar de eles serem moderados, são avanços importantíssimos para a nossa história. Beleza? Então nós temos aí a Constituição de 34 trazendo o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral, para poder evitar aquelas fraudes eleitorais que nós já discutimos aí anteriormente, a questão do ensino primário gratuito, nacionalização progressiva, né, das jazidas minerais do Brasil, pensando na questão industrial também, que vai ser extremamente presente na era Vargas, né, o Brasil vai se tornar um país industrializado verdadeiramente nesse contexto, tá? Criação da justiça do trabalho, direitos trabalhistas dentro daquela plataforma do governo Vargas, que está bem ligada à questão do trabalhador, belezinha? Continuando, pessoal, quando a Constituição de 34 foi colocada em prática, é interessante que foi criada uma forma, né, uma maneira de manter o Vargas no poder. Ou seja, a decisão da próxima presidência, né, do próximo mandato de presidente, viria através de uma eleição indireta. E adivinha quem foi eleito? Adivinha? O próprio Getúlio Vargas, é óbvio, né? Basicamente, o Vargas ele consegue manter o seu poder mesmo sem ter sido eleito. Novamente eu digo, ele não vai ser eleito durante esse momento aí dos 15 anos que nós temos a era Vargas. Ele vai ser eleito posteriormente em outro governo, mas isso aí não vem ao caso agora, só em aulas posteriores. Tudo bem, gente? A partir desse momento que o Vargas é indicado, né, indiretamente à presidência da República, nós temos o início do governo chamado de constitucional. Esse governo ele dura de 1934 até 1937. Qual é a característica desse momento? Nós vamos ter a continuidade do processo de centralização política, né, do crescimento do Estado brasileiro, mas também, apesar de já ser um governo constitucional, nós vamos ter um processo muito forte da radicalização na política brasileira. Ou seja, vão começar a atuar, a existir grupos que eram contrários a Vargas, que também se chocavam entre si, mas que vão lutar por essa questão política no Brasil, certo? Até, obviamente, depois levar à ocorrência do Estado Novo, que vai ficar para uma próxima aula, tudo bem? Quem eram esses grupos? O que aconteceu dentro dessa situação? Vamos dar uma olhadinha para poder ficar tudo mais claro. O primeiro grupo que nós vamos abordar, pessoal, é o grupo dos integralistas. Mas, professor, quem eram eles? Os fascistas brasileiros. Se vocês lembrarem, até do que vocês já estudaram anteriormente, no capítulo 7, nós sabemos que, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, houve um grande crescimento do fascismo, não só na Europa, mas, obviamente, como vocês estão percebendo aqui, em outros territórios do mundo. No caso, a principal liderança do fascismo brasileiro, que nós chamamos de integralismo, era Plínio Salgado. Esses princípios que eram seguidos pelos integralistas, pessoal, eram muito semelhantes ao que você observa, por exemplo, na Itália, governada pelo Mussolini. Então, por isso, nós temos aí, em 1932, a fundação da AIB, Ação Integralista Brasileira. Quais eram as características principais que eram defendidas aí pelos integralistas? Vejam bem que é muito importante e vocês precisam ter o domínio aí desse conteúdo. Basicamente, eles defendiam que houvesse um governo autoritário, liderado por um chefe e por um partido único. Bem parecido com o que você vai ver, por exemplo, na Itália, fascista, e na Alemanha, nazista, né, com o Hitler. Predomínio dos interesses da nação sobrepondo os indivíduos, ou seja, a ideia daquele grupo que estaria no poder se sobrepondo à questão individual, ou seja, da coletividade sobre o indivíduo. Um ponto importantíssimo desse contexto é a censura, pessoal. Esses grupos fascistas, eles buscam censurar os meios de comunicação ou qualquer tipo de ação que deponha contra o governo fascista. Obviamente que a censura é um ponto importantíssimo aí para a ocorrência de um governo fascista. Uso da violência contra adversários políticos. Essa foi uma prática costumeira, extremamente visível, né, dentro desses governos fascistas, e os integralistas também defendiam isso. Especialmente contra quem? Os comunistas, que eram os grandes inimigos do fascismo. Beleza?
Outra situação importante que é característica do integralismo e do fascismo, obviamente, nacionalismo agressivo. Tanto que o principal lema deles, né, era Deus, pátria e família. Ou seja, eles defendiam esse lema de um nacionalismo que era agressivo, extremado, beleza? O nacionalismo em si ele não é um problema, mas ele sendo extremado, ele descamba aí para a xenofobia, né, que é o ódio ao estrangeiro, e vários outros tipos de situações que levam à violência. Então, o lema Deus, pátria e família era o lema defendido aí pelos integralistas no Brasil. Obviamente que nesse contexto, que vocês já até viram em outros momentos, nós temos aí um grande crescimento dos fascistas pelo mundo todo. Rapidamente eles conseguiram apoio, por exemplo, no Brasil, das camadas médias, do alto clero, né, de empresários e de parte das Forças Armadas, chegando aí até um grupo, pessoal, bem grande, né, com aproximadamente 100 mil filiados. Essas imagens que vocês estão vendo aqui abaixo, pessoal, né, da saudação, né, do símbolo do sigma, né, que é a soma, representavam o integralismo aqui no Brasil. Até coloquei aqui um quadrinho com um dicionário, né, com a tradução desse lema, né, lema não, da saudação que eles utilizavam, Anauê. Eles erguiam o braço, né, como os fascistas faziam, espalmada a mão para frente, e eles utilizavam essa simbologia, né, com o Anauê, né, que no caso era um lema de cumprimento que os escoteiros adotaram aí anteriormente no Brasil, que eles utilizaram para poder saudar os companheiros fascistas deles, beleza? O grupo, pessoal, que contrariava, né, os integralistas, nós chamamos de aliancistas, eles eram oposição, e foi fundado aqui em 1935. ANL é a sigla que representa os aliancistas, Aliança Nacional Libertadora. No caso, pessoal, essa aliança, né, Nacional Libertadora era chefiada pelos comunistas e tinha como principal líder o Luiz Carlos Prestes, né, que nós já abordamos também em outros momentos, né, que era um líder do tenentismo, da coluna Prestes, vocês devem se lembrar aí que também já foi dito, beleza? Quais os principais pontos defendidos pela ANL? Não pagamento da dívida externa, né, para que esse dinheiro fosse aplicado na política nacional, né, na reorganização das contas brasileiras, nacionalização de empresas estrangeiras dentro da ideia socialista, reforma agrária para dividir as terras brasileiras que nós sabemos desde que o momento mais inicial aí da nossa colonização foram concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, e a formação de um governo popular. Essas eram as principais características, né, defendidas aí pelos aliancistas, tudo bem? Dentro desse contexto, nós vamos ter até, pessoal, um levante comunista. O que é o levante comunista? É a chamada intentona comunista. Em 5 de julho de 1935, o Luiz Carlos Prestes ele vai lançar um manifesto, né, um manifesto público, que vai propor que o governo Vargas deveria ser derrubado, que se formasse depois disso um governo popular revolucionário. O governo, pessoal, obviamente, não aceitando essa situação, vai reagir fechando a sede da ANL. Na maioria dos núcleos que existiam no país vai ser fechado, eles vão ser perseguidos. Mas mesmo sem esperar as ordens do principal líder da ANL, que é o Luiz Carlos Prestes, um grupo de sargentos, cabos e soldados lá de Natal, né, deu início a esse levante que nós chamamos de intentona comunista, né? Basicamente, esse levante lá de Natal foi seguido também no Recife e no Rio de Janeiro. Só que o governo Vargas, pessoal, utiliza-se do seu aparato para poder rapidamente sufocar essa revolta e, obviamente, prender os simpatizantes da ANL, né? Basicamente, nós temos aí até algumas pessoas famosas que foram presas nesse contexto, como é o caso do escritor Graciliano Ramos, da própria ativista alemã Olga Benário, né, que era esposa do Luiz Carlos Prestes, que foi presa no governo Vargas e depois deportada para a Alemanha nazista, que é obviamente uma sentença de morte para ela, beleza? Então, basicamente, pessoal, essa seria a apresentação aí dos principais pontos do governo constitucional, tudo bem? Basicamente, é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, utilizem o botão pergunta, os professores estão à disposição de vocês. E nas próximas aulas nós vamos aí discutir a parte que fala sobre o Estado Novo, tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Valeu!